Continuando o bloco anterior, vamos tratar da lei excepcional e lei temporária. O artigo 4º do Código Penal Militar preceitua que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. A lei excepcional e a lei temporária são espécies diferentes de leis. Essas leis, elas possuem uma chamada ultraatividade, que, ou seja, é a possibilidade de serem aplicadas após o fim de sua vigência, ou seja, depois que elas são revogadas. Mas o que é a lei excepcional e a lei temporária? A lei excepcional, como o próprio nome indica, é aquela que tem o seu período de vigência, o seu período de duração, condicionado à cessação, ao fim de circunstâncias anormais, de circunstâncias especiais que levaram à sua criação. Exemplo, no caso de guerras, no caso de catástrofes. Então, no caso de guerra, por exemplo, será criada uma lei e essa lei ela vai existir, ela vai ter a sua vigência durante o período de duração dessa guerra. Cessada, então, o conflito armado, a lei automaticamente está revogada. É uma lei autorrevogável. Por que autorrevogável? Porque foge à regra normal, foge à regra que diz que uma lei está em vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, as leis autorrevogáveis, elas não precisam de outra lei para serem revogadas. Como no caso da lei excepcional, cessada a circunstância que determinou a sua criação, ela automaticamente está revogada. Já a lei temporária é aquela que tem no próprio texto, em seu próprio texto, ela contém o período de sua vigência, que podem ser semanas, dias ou anos, mas o próprio texto da lei já diz, já menciona o dia em que ela estará automaticamente revogada. Ou seja, também é uma lei autorrevogável, porque não precisa de outra lei para revogá-la. Mas o próprio texto da lei diz o dia em que ela estará automaticamente revogada. Então, como eu já disse antes, essas leis possuem uma ultraatividade, que é a possibilidade de ser aplicada após o fim de sua vigência. Ora, se eles não tivessem essa possibilidade, se não tivesse essa característica de serem essa ultraatividade, elas seriam ineficazes, porque bastaria o agente cometer o crime durante a vigência da lei, se escondendo ali durante algum tempo. Quando a lei estiver automaticamente revogada, ele aparece, ou seja, a impunidade seria muito grande. Então, por isso que elas têm essa característica de ultraatividade, para que elas sejam realmente eficazes. O artigo 5º do Código Penal Militar trata do tempo do crime. Bem, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. O Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, em relação ao tempo do crime, adota o que se chama de teoria da atividade. A teoria da atividade dispõe que considera-se tempo do crime aquele em que o agente desenvolveu a conduta. No momento, ou seja, a sua ação, a sua omissão, não importando quando se deu o resultado. Considera-se, como nós já dissemos,
o momento da conduta, da ação, da omissão e não o do resultado. Um exemplo disso: se um menor de 17 anos, 11 meses e 27 dias efetua um golpe de faca em alguém, na vítima, essa vítima morre 5 dias depois. Ora, mesmo que no momento do resultado, morte da vítima, o agente já seja um maior de idade, ele será considerado menor de idade para ser processado e julgado. Por quê? Porque na época do fato, ele possuía menos de 18 anos. Ou seja, no momento da ação ou omissão, possuía menos de 18 anos. E nesse caso, será processado e julgado pelo juizado da infância e da juventude, de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora fique atento com o que nós vamos passar para vocês. Isso quando colocar nas aulas, fique atento. Eu estou preparando vocês para o que vamos falar em seguida. Bem, conceito de conduta. Vou dar uma pausa no Código Penal Militar e vamos falar sobre conceito de conduta. Conduta, também chamada de ação, é um comportamento humano observado pelo direito penal. A conduta possui duas formas, ou seja, a conduta humana ela pode ser uma conduta por ação, e aí nós temos os crimes comissivos, e a conduta humana pode ser por omissão, e aí nós temos os crimes omissivos. A diferença é só a letra C, para os crimes comissivos praticados por ação e omissivos, aqueles praticados por omissão. Os crimes comissivos, eles consistem em o quê? Num fazer, num agir, numa conduta positiva. Exemplo disso, temos o artigo 157 do Código Penal Militar, não do Código Penal Comum, do Código Penal Militar, que trata do crime de violência contra superior. Ou seja, para praticar a violência contra um superior, o agente ele tem que agir, ele tem que fazer, ele tem que se movimentar, ele tem que adotar uma conduta positiva. Já os crimes omissivos consistem numa abstenção, um não fazer, ou seja, numa conduta negativa. O agente deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer. Exemplo disso, temos no crime de omissão de lealdade militar, lá do artigo 151 do Código Penal Militar. Neste crime, o agente deixa de adotar uma providência, uma conduta que ele deveria adotar quando presencia um crime de motim ou revolta. Então, ao presenciar um crime de motim e revolta, o agente deve agir para impedir a prática desse crime. E, se ele assim não fizer, incorre no crime de omissão de lealdade militar. Bem, com essa introdução, nós chegamos no artigo 6º do Código Penal Militar, que trata do lugar do crime. Considera-se praticado o crime, o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que se desenvolveu a ação omitida. É o que dispõe o Código Penal Militar. Bem, então em relação ao lugar do crime, o Código Penal Militar adotou duas regras distintas. Bem,
Em relação aos crimes omissivos, aqueles praticados por omissão, foi adotada a teoria da atividade, que nós já conhecemos, né? Que considera-se praticado o fato no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, para o crime omissivo, considera-se praticado o fato no lugar em que deveria ser realizada a ação que foi omitida. Exemplo: médico militar, ele omite a notificação de uma doença. Ora, nesse caso, ele incorre no crime previsto no artigo 297 do Código Penal Militar. E aonde que esse crime será considerado praticado? No lugar em que ele deveria realizar a ação que foi omitida, ou seja, no hospital militar, onde ele trabalha e onde ele deveria adotar as providências referentes à notificação de doença. Bem, agora, em relação aos crimes comissivos, ou seja, aqueles praticados por ação, por um fazer, foi adotada a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Essa teoria, ela considera praticado o fato no lugar onde se desenvolveu a ação criminosa, mas também considera praticado o fato, né, no lugar onde produziu ou deveria produzir o resultado. Então, são duas possibilidades, né? Quando o crime é praticado por ação, quando o crime é comissivo, no lugar em que se produziu ou deveria produzir a ação criminosa, bem como no lugar do resultado. Como exemplo, o militar, ele pratica um envenenamento, corrupção ou epidemia. Ele envenena ou tenta envenenar colegas que estão em outra cidade, em outra localidade. Bem, então nesse caso, será considerado praticado o crime no lugar em que ele, por exemplo, envenenou a água potável, que seria encaminhada para os outros militares em outra localidade, bem como será considerado o lugar do crime o lugar onde os outros militares ingeriram essa água e foram definitivamente envenenados.